ele manda uma legenda embaixo, tá vendo? Proposta, transformador, não sei o quê, junto com o documento. Isso aqui é Não o é caption. exatamente isso. Então, é o caption que a gente configura no webhook para enviar a imagem. Ou, no webhook não, no HTTP. Então, ele ficaria tipo assim, ó, no seu caso. Aqui ele vai fazer o envio do documento, só que no seu caso vai ser imagem. E aqui, ó, o media vai ser o link da sua imagem, da casa. E aqui no caption, você pode fazer o seguinte: como você vai puxar do Supabase, você pode criar uma coluna lá para a descrição do imóvel já. Aí, quando vier aqui a descrição também, você arrasta para cá no caption. Porque é isso que eu faço, ó. Eu vou executar aqui só para você ver. Então, mas no caso, eu ia fazer a descrição da casa com reg. Não, então, nesse caso assim, eu falo assim, fica mais fácil se você for no, ó, por exemplo, finge que isso aqui, ó, vou te dar um exemplo aqui. Finge que isso aqui é a imagem, tá? A proposta aqui é a imagem e essa aqui é a descrição da casa, ó. Ah, não sei o que, soluções. Se você deixar no Supabase já a descrição igual tá no seu reg da casa, você só copia do jeito que tá no reg e coloca no Supabase. Porque para você fazer é mais fácil. E aí, quando você for fazer aqui, ó, você vai colocar o link da imagem, que vai vir, e no caption você coloca a descrição. Então, você só arrasta de como já vai estar lá no Supabase, sabe? Que aí, se você colocar lá, por exemplo, a casa 2, a casa, na descrição você cria uma coluna para descrição e você coloca, ah, 2 quartos, banheiro, não sei o quê, endereço tal, o que você quiser colocar. Fica mais fácil você deixar já no Supabase tudo. Porque aí, quando você for fazer o envio da imagem, você só arrasta lá já a descrição do Então, Supabase. então deixar tudo no Superflow. Deixa tudo no Superflow já, fica bem mais fácil. Que aí você envia a descrição junto com a imagem, nesse estilo aqui de legenda assim, sabe? Fica bem mais fácil de trabalhar. Não É tudo, melhor. não tudo, Giovana, se é o que eu entendi. Mas você pode deixar essa descrição que você quer que fique amarrado com a imagem lá no Supabase para encaminhar junto com as imagens. Seria isso aí. Tipo assim, Pode ter o porque reg lá quando. para buscar as informações, né? Mas aí na hora que for enviar a imagem, ele também acompanhar a descrição para ficar mais amarrado. Na Isso. verdade, para atender o que você está querendo fazer. Uhum. Entendi. O reg seria interessante para mandar já as informações para o Superflow, tipo assim, o cliente está se referindo à casa tal, a Exatamente. identificação tal. Então, aí esse Superflow, esse agente do Superflow já sabe o que. O agente não, né? Você teria um agente ou não? Não, Só não, o próprio só o Supabase mesmo. Base Aham. e tal, entendi. Aí, por exemplo, o que eu fazia era o seguinte: eu falava, eu gostei dessa Felt Triathlon aqui, dessa bicicleta, por exemplo. Aí, o que que ele fazia? Ele enviava para o Superflow, eu colocava um campo de modelo. Ele enviava exatamente esse nome aqui para buscar no Supabase, porque eu deixei isso aqui também no reg dele. Aí ele sabia que era o mesmo nome que estava aqui. Aí ele me retornava a imagem. E junto com as imagens, imagem 1 e 2, ele retornava essa descrição aqui, ó, na legenda da imagem, ó, tarará, enfim, a descrição da bicicleta, sabe? Mandava junto. É como se aqui fosse no seu caso, tipo, ah, casa de 2 quartos, banheiro, Você entendeu? colocou um Aí, filtro no Superbase? isso, aí lá no Supabase, na hora de fazer a busca, você vai buscar por exemplo, você vai colocar casa. Você vai colocar a casa que tem o nome que o seu agente te passar. Porque o que que eu falei para você fazer para ficar mais fácil de buscar é isso aqui, ó. Você criar um documento lá, você tem o seu reg, né? Você vai ter o seu reg lá. Mas fica mais fácil você fazer como? Por exemplo, dar nome para as casas. Então, você tem uma casa, é, você tem uma casa que tem 2 quartos, um banheiro e uma suíte, por exemplo. Essa casa aqui, você dá um nome para ela. Então, por exemplo, você coloca assim, ó, casa 1. A casa 1 tem 2 quartos, um banheiro e uma suíte. Aí,
a pessoa lá na conversa, eu queria uma casa com 2 quartos e um banheiro. Você tem? Aí o agente vai ver no seu reg, ele vai ver aqui e falou, pô, a casa 1 tem essas informações. Então eu vou lá no Supabase buscar pelo quê? Por casa 1. Entendeu? Porque aí você coloca um filtro do nome da casa, do que bem colocar um melhor, filtro né? porque se você colocar um filtro para descrição, a chance dele errar uma vírgula, colocar alguma letrinha diferente Sim. lá é muito grande. Então, assim, fica muito mais fácil. O que você pode fazer é colocar por bairro, para você mesmo se identificar o seu cliente. Por exemplo, casa Alphaville. Aí Alphaville 1, casa 2, Alphaville, casa 3, não sei o quê. Eu acho que por identificação de 1, 2, 3, 4, acho que Ou vai. ID também, tipo, essa casa aqui, tipo, putz, nesse caso você pode colocar até por número, tipo, Pode, ID pode seguir 1, até o ID do próprio Supabase, que já está lá pronto, não precisa nem colocar campo nenhum. então, só que no caso, Só para colocar tipo casa. Só colocar o ID, acho. não, é porque se for só pelo ID, o agente tem que saber qual ID corresponde a qual caso. Aí você poderia fazer isso também. Lá no documento, você coloca, tipo assim, ID 1 é referente a essa casa aqui. O ID 2 é referente a essa casa. Aí lá no filtro, a gente vai saber qual casa que é qual ID, né? E ele vai buscar pelo ID também. A chance de errar é menor ainda. Você pode colocar até assim, ó. Beleza. ID 1, casa com 2 quartos, tarará. Aí ID 2, aí você fala, você ensina ele a buscar o ID da casa que tem a descrição que a pessoa pediu. Aí lá no Supabase ele vai buscar pelo ID. Fica até menos chance dele errar. Acho que pelo Getman ele vai procurar toda a lista e já vai identificar, né? Você pode fazer também. Você faz no caso, tipo, você faria, por exemplo, um get many assim, ó. Você ia buscar todos, você dá um get many aqui nele. Por exemplo, eu vou até pegar esse aí, dar um get many nele. Aí aqui no outro Supabase, você vai dar um get, só que seria a mesma lógica. Você vai pegar ali só o. É a mesma coisa, na verdade, nem precisa colocar um get many, você faz direto um get só. Que na condição você coloca o ID igual, aí você vai Uhum. puxar lá do campo do subworkflow o ID que o agente definiu. Então, por exemplo, o agente falou para você que vai ser o ID tal. Aí você vai pegar isso aí. Então, por exemplo, se você colocar aqui, só um exemplo, tá? Vou deixar esse dado pinado aqui, só como exemplo pra gente. Então, veio aqui, você quer o quê? O ID que é referente ao código 1. A gente falou que, essa casa bateu com a casa de ID 1. Aí você vai buscar isso aqui. Aí ele vai trazer só a casa 1 já, pra você, entendeu? Entendi. E isso aí eu faço no prompt, né? Mande Isso, para o Superflow apenas a identificação da casa que você quer. Isso, Que o exatamente. cliente está solicitando. Aí lá no reg, você tenta fazer esse documento das casas o mais organizado possível. Quanto mais você mesmo entender o documento, melhor a gente vai entender. Quanto mais um humano conseguir entender que o ID 1 é com essas informações, sabe? Porque, tipo assim, o pessoal tem costume de jogar só o textão aqui e deixar lá pro reg achando que ele vai fazer milagre. Mas você tem que deixar Entendi. organizado também, para dar mais. Beleza. Mais um detalhe, tudo isso que foi comentado aqui é só para ele levar a descrição para você, tá? Não é para substituir o reg. É só para ele levar a Exatamente. descrição Não, junto agora eu entendi. com a imagem que você está precisando fazer. Uhum. Beleza. Beleza, então. Obrigada, viu, gente? De Obrigada. nada. Oi, filho. Bom dia, Eraso. Bom dia. Só para me entender, Gabriel, Uhum. Luiz, Giovana, se é para a imagem, era Era para imagem, né? para como se fosse para imobiliária, né? Isso, para imobiliário, no caso dela. Tudo bom. Enviar imagens. Se quiser dar sequência aí, levantar a mãozinha ou falar, compartilhar alguma coisa também. À vontade. Só ouviu, quando ninguém fala, vocês podem me interromper com aí, tá? Para falar. Mas só aproveitando, deixa eu ver aqui. Quem. É o Walter, pode apertar, Walter. Walter? É Walter, né? Sim, bom dia, Bom Walter. dia. Tá escutando bem? Tô ouvindo, aham. Eu tô com uma dúvida aqui que surgiu ontem com minha namorada, que está montando um projeto aí.
E, assim, vai ter que chegar algum momento, né, no caso de agendamento para a gente, que pode acontecer de ter a intervenção humana. Ela já Sim. montou um código lá para, caso não tenha alguma coisa, ela mandar mensagem para um grupo e chamar o humano para ele Uhum. intervir ali na conversa, beleza. Só que a dúvida é a seguinte: depois que o humano interviu ali, conversou com o cliente e Uhum. finalizou, como é que fica o próximo passo por exemplo, a gente vai pausar, quando o humano entrar, vai pausar, né? Ou sei lá, Aham. 15, uma hora. E depois, como é que fica o fluxo? O agente ele vai voltar, sabe como é que ele vai entender aquilo ali? Ou ele vai chegar, colocar uma mensagenzinha lá de obrigado pelo atendimento e tal? Como é que fica essa parte? Isso aí fica a critério, por exemplo. Tem gente que, quando tem intervenção humana, prefere bloquear a IA para não mandar mais mensagem, não responder mais a pessoa. Ou você pode fazer por tempo limitado, igual você falou de uma hora, por exemplo. Você foi lá no. Ah, teve intervenção humana, você atualizou o status da pessoa para humano. Aí depois de uma hora, você volta para o status IA, ou seja, a pessoa, beleza, resolveu o problema dela, mas se ela quiser futuramente novamente, ela tem a IA lá disposta para ela conversar tranquilo, porque você vai liberar depois de um tempo de novo para a IA atender. Ou você pode só realmente mudar para humano e, tipo assim, a IA não tem mais acesso àquela pessoa, porque na teoria você já resolveu o problema dela. Vai depender do contexto. Só que você fez outra pergunta também no final que eu me perdi aqui agora. Não sei se era essa exatamente a sua dúvida. Não, era exatamente essa. Tipo assim, o que a gente pensou, por exemplo, o humano interviu ali, e depois a IA, quando entrasse, que eu pensei que quando a IA fosse voltar, ela já ia entrar na conversa, sabe, tentar pegar na memória dali, tentar entender o contexto do que aconteceu, mas não. Tem como colocar para ele finalizar e acabou lá. Sem precisar mandar uma mensagem de agradecimento, alguma coisa assim. Aham. Se você quiser, tipo, por exemplo, realmente, é porque, tipo assim, quando o humano finaliza, a IA não vai saber o que aconteceu por fora, né? O humano finalizou, tipo, ela não vai saber o que aconteceu depois disso, depois que ela encaminhou. Mas se um humano for lá, por exemplo, você pode ensinar a pessoa, por exemplo, se você quiser mandar uma mensagem de obrigado, só se quiser mesmo, fica uma coisa diferencial até. O humano finalizou o serviço, aí a IA saberia como. Se o humano fosse lá no status da pessoa e vocês programassem alguma coisa, por exemplo, um follow-up para verificar se o status da pessoa, tipo assim, por exemplo, vendi. Então o humano vendeu, é tipo, vendido. Aí a IA pegaria quem tá com essa condição de vendido e enviaria, obrigado por confiar na gente, não sei o quê, tarará. Entendeu? Depende. Eu pensei justamente em usar um fluxo de follow-up, né? Depois que o humano entrou. Seria um follow-up. Só que aí, tipo assim, pra IA saber o que aconteceu, aí vocês teriam que colocar lá manualmente, sabe? Que aí, depois que ela encaminhou para o humano, ela não sabe o que aconteceu. A conversa já não é com ela. Tipo assim, o humano entrou ali, resolveu o problema do cliente lá em 15 minutos. Aí a gente programa o agente para ele voltar a mandar esse follow-up, no caso, uma hora depois, ou 35 minutos depois, mais ou menos. E aí ele colocaria uma mensagem automática no follow-up, né? Dizendo Aham. obrigado pelo atendimento, essa mensagem automática não precisa de resposta. Para o Isso, próprio cliente exatamente. não ficar procurando mais conversa, sabe? E ficar de volta tudo de Aham. novo. Isso aí mesmo. A solução que eu pensei inicialmente é essa. Sim, fica Mas interessante isso obrigado, aí. tirou minha dúvida. Nada. Valeu, obrigado. Hum. Luiz, pode falar, Luiz. Gabriel, aproveitando que ninguém tem dúvida aí, se surgir, pode passar para a dúvida do pessoal. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre maneiras de se montar follow-up. Eu vi ali que você já tem um método e já vi alguns também. Queria saber, tipo assim, o que você acha mais fácil, mais prático para nós que estamos iniciando. Uhum. Tá, se vocês quiserem, eu posso montar com vocês aqui um esqueminha bem simplesinho. Ah, se o pessoal não se importar, para mim seria bacana. Show de bola, também tô precisando também, ó. Então, beleza. Vamos fazer do zero aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Falar. Brincadeira, vamos lá.
Aqui, ó. Vou contar com vocês um sistemazinho, então, bem simplesinho de follow-up. A lógica, eu vou até fazer funcionar para vocês verem, tá? Aqui, vou Não vale colocar ficar aqui nervoso, Guel. só um chat para conversar com o meu agente. A gente vai ter um agentezinho aqui. Aí ele vai me responder. Vai ter nem memória esse agente. Não, vai ter memória sim. Criar o OpenAI, parará, memóriazinha simples. E ele vai me responder. Vou mandar, oi, ver se está funcionando. Beleza. O que eu vou fazer aqui, ó? No follow-up, sempre que vocês fizerem o envio da mensagem, ou seja, enviou aqui para o WhatsApp, né, a mensagem, normalmente a gente tem o que no fluxo? Tem o loop overitens, né, que faz o envio das mensagens quebradas lá para a gente. No loop overitens, eu estou tentando explicar no fluxo normal. Depois, o loop vai pegar aqui e vai enviar as mensagens tudo do agente, beleza. Depois desse loop, no Done, vocês vão colocar um supabase aqui para atualizar. Então, vocês vão aqui e vão em Update a Row. O que esse Update a Row vai fazer? Eu vou criar uma tabela aqui com vocês, nova, que vai ter aqui o telefone da pessoa. Opa, follow-up. Vai ter o quê? O telefone da pessoa, que é a tabela normal de vocês. Vai ter o telefone, e aqui eu vou colocar a condição de quê? De última mensagem. Ou hora última mensagem. Só para vocês saberem. Eu deixo o varchar mesmo, e a gente vai trabalhar em cima dessa condição aqui, ó, do horário da última mensagem. O que eu tenho o costume de fazer? Deixa eu só criar a tabela aqui para vocês verem. Criar aqui, tabelinha. Aqui, ó. Beleza, criou aqui. Então, eu venho aqui no Supabase e vou fazer o quê? Sempre que o agente me responder, depois que ele enviar as mensagens lá no loop, eu vou colocar um Supabase no Done aqui, para ele atualizar no Supabase qual que vai ser o horário da última mensagem. Então, eu escolhi aqui minha coisa aqui. A condição é para atualizar o telefone da pessoa. Então, tipo assim, eu vou atualizar essa pessoa aqui, né, que é o telefone, que eu defini lá, igual. Aí vocês vão pegar lá do Edit Fields, né? E aqui vocês vão colocar o valor da data do horário, que foi a última interação. Esse horário, vocês sempre vão colocar o horário de agora, o now. Então, vocês vão colocar o quê? Uma expressão assim, ó. Now. Esse aqui, ó. Eu coloco formatado, porque eu vou ensinar para vocês configurar para transformar em hora. Então, eu faço o quê? Eu coloco o horário aqui, né, de São Paulo. Então, América, São Paulo. Aqui, para ficar com o horário certinho. E coloco também um formato, para eu me localizar melhor. Eu coloco só aqui que eu coloco ano, mês, dia. Então, ano, mês, dia aqui. E horário, minuto. Então, o que vai acontecer aqui? Sempre que o agente me responder, ou seja, sempre que eu envio uma mensagem, ele vai sempre estar atualizando qual que vai ser a hora da última interação que aconteceu do agente e a pessoa. Então, ele vai vir aqui, enviou a mensagem, terminou de enviar as mensagens, ele vai vir aqui e atualizar no Supabase. Nesse caso aqui, eu não vou deixar o loop só porque a gente está fazendo direto aqui no agente. Mas, ó, se eu fizer a interação, eu vou falar, ó, olá, peraí, só fazer um negócio também. Eu vou adicionar manualmente aqui um telefone, só para a gente poder fazer isso aí. Você vai ter essa tabela aqui, é a sua lista de contatos, todas as interações que já vão ter. Então, deixa eu só mudar aqui. Ó, vou interagir com ele, eu vou falar, olá. Ele foi lá e atualizou, tá vendo? O que ele atualizou? A data da última interação, que foi o quê? Hoje, às 11h31. Então, ele vai vir aqui, ó. Se a gente atualizar, ele vai ter atualizado aqui qual foi a data, o horário da última interação que a gente teve com ele, ó. Opa, eu não coloquei a condição, perdão. Vai ser o telefone igual esse aqui. Deixa eu testar de novo.
Aqui, ó, tá vendo? Atualizou para quê? 11:32, que foi a última interação. Aí no follow-up, o que que a gente faz aqui? O seu follow-up vai estar da seguinte maneira aqui, ó. Você vai criar lá um follow-up, que vai ser esse bloquinho de time, e aqui você vai ficar buscando sempre todas as pessoas no Supabase. Então, eu vou dar aqui um Supabase, eu vou dar aqui um get many, e eu vou buscar todas as pessoas que tem na minha tabela. Todas as pessoas que estão na tabela de follow-up. Então, beleza. Depois, o que vai definir o follow-up vai ser um if. Porque o que a gente quer ver no follow-up? Eu quero fazer, nesse caso aqui para vocês, um follow-up de 1 hora. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber se a minha data de última hora, só que assim, eu quero enviar como funciona a lógica. Por exemplo, ó, a última interação foi 11:32. Beleza. Eu quero fazer um follow-up de 1 hora. Como é que eu faço isso? O que eu tenho que fazer aqui? Eu vou pegar essa informação de data última hora, que a gente formatou aqui, só que ela aqui ela está em string, ó, está em formato de texto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um ponto to datetime para transformar essa string em um formato válido de hora, para a gente conseguir fazer a operação de soma. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um ponto plus, porque eu quero somar 1 hora com esse horário. Então, como é que eu coloco? Ele ensina aqui, ó, bem aqui, se você ver, ele dá aqui, ó, como é que você faz, ó, plus 7 days. Como eu quero horas, eu vou colocar o quê? Dá uma vírgula e coloco hour. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando esse horário aqui, da última mensagem, e estou falando que ele vai ser meio-dia. Cadê? Deixa eu formatar aqui também, só para vocês verem melhor. Vou dar um formate. Aí aqui eu coloco também hora, minuto. Então, o que eu fiz? Eu transformei 11:32 em meio-dia e 32. Por quê? Como é um follow-up de 1 hora, eu quero enviar a mensagem para a pessoa 1 hora depois da última interação. Que no nosso caso aqui seria o quê? 11:30, meio-dia e 32, 1 hora depois. Aí aqui no igual, você vai sempre colocar o igual a gente configurou aqui, ó. Opa. Vai ser aquele ponto now lá para ser o horário de agora. Então, seria a mesma informação disso aqui. Então, o que ele está vendo aqui? Se o horário, ou seja, se 1 hora depois que a pessoa enviou a mensagem foi igual ao horário de agora, ele vai para o verdadeiro e vai fazer o follow-up. Então, se eu quiser fazer um follow-up de 1 semana, aqui no plus, eu coloco uma week, que é aqui, ó, é dia 2, 1 semana depois vai ser o quê? Dia 9. Tá vendo? Essa é a lógica aqui do follow-up. Só que nesse caso, eu vou dar um exemplo para vocês. Ó, meio-dia e 32 é para enviar mensagem. Eu vou configurar aqui o HTTP só para vocês verem ele funcionando aqui. O HTTP, vou fazer um post, vamos pegar aqui com vocês de novo. Meu URL, pegou aqui, copiou, colou, barra, message, send text, a instância, aqui o header, API key, vou copiar aqui, enviou no body, vai ter o número, que vai ser, aí o número aqui, ó, ele tá dando falso aqui. Nesse caso, eu vou colocar ao contrário, só para a gente passar essa informação aqui. Aí aqui no número, vocês vão puxar o quê? O número que está vindo lá do Supabase. Então, vai ser o telefone. Veio para cá. Aí depois, no text, vai ser a mensagem de follow-up. Vocês podem deixar um agente aqui no meio para fazer o follow-up, a opção que vocês quiserem, mas no meu caso, eu quero deixar uma mensagem pronta. Eu vou deixar personalizada. Então, o olá, nesse caso, na tabela, eu não coloquei nome, mas se vocês tiverem nome, vocês adicionam lá na tabela o nome e puxa daqui o nome da pessoa. Então, olá, fulana. Só passando para te dar oi mesmo. Então, ele só vai enviar o follow-up Gabriel, se... Oi. mas aí, né, entre esse nó e o if e o HTTP request, eu poderia colocar um agente e falar, ó, Sim, aham. você tem essa mensagem aqui, eu quero que você crie uma versão similar a essa aqui, com a mesma ideia, com o mesmo contexto, só para ele mandar diferente.
E, exatamente, você pode, Pode, né? exatamente, para fazer isso aí. O que que dá para fazer nessa lógica? Você coloca uma tool até aqui, ó, do Supabase, você pode fazer o seguinte também, ó. Vamos adicionar um outro campo aqui, ó, vou colocar assim, ó, resumo conversa. Aí aqui eu coloco também varchar, vou salvar. Aqui eu vou pedir para o meu agente sempre fazer um resumo da conversa que eu tive com ele. Então, aqui no agente, eu vou colocar. Opa, peraí. Vamos no agente aqui no prompt. Deixa eu dar um nome aqui. Essa aqui vai ser o resumo. Aí eu seleciono a tabela do follow-up. E aqui embaixo eu quero atualizar o resumo conversa. Aí aqui eu vou fazer o quê? Eu vou definir para o agente fazer isso aqui. Então, eu vou dar aqui um from AI. Vou colocar resumo. E aqui eu coloco para ele assim, ó. Coloque aqui um resumo atualizado da conversa. Beleza. Aí agora eu vou vir aqui no agente, eu vou vir aqui no prompt dele, eu vou colocar use a tool resumo a cada interação com o usuário para atualizar o resumo da conversa. Então, beleza. Então, eu vou mandar uma mensagem aqui para ele. Opa. Vou mandar aqui a mensagem para ele e vou falar: oi. O que tá dando erro aqui? Ah, tá, peraí. Deixa eu só desconectar isso aqui. Vou dar aqui um oi. Olá, tudo bem? Quero falar sobre bolas. Eu só definir aqui. Ó, sempre use essa tool para colocar os resumos das conversas. Aqui. Sempre use a tool tarará. Então, gosto de bolas de basquete. Ó, nesse caso aqui, vocês já estão vendo que é chato fazer ele chamar uma tool. Não tá chamando. Então, opa, create não, é update. Vai ser um update aqui, que vai ser o número de telefone. Opa. Gosto de bola de futebol. Ó, tá vendo que não tá chamando, tá vendo? Cara, fazer o agente chamar tu é uma coisa chatinha, que vocês vão apanhar bastante. Até eu apanho também, não é só vocês não, tá? É difícil fazer ele chamar tu. Mas a lógica seria isso aqui, ô Luiz. Você fazer ele acionar essa tool para ele sempre colocar aqui um resumo da conversa com a pessoa. Depois que ele faz esse resumo, vocês usariam isso ali como condição para o agente no follow-up. Então, por exemplo, vocês colocam aqui um agente que vai pegar aqui o resumo, ele vai ter aqui a informação da pessoa no resumo conversa e vai falar, ó, com base nessa última interação, faça um follow-up para o cliente. Aí o agente vai lá e aqui vocês colocam, no caso, o output do agente de vocês. Mas a lógica do follow-up principal é o quê? Você sempre vai estar atualizando aqui a última interação. Então, eu vou falar, ó, olá, a última interação nossa era 11h32. Se eu voltar aqui agora, voltou para 11h41, viu? Já atualizou lá. Então, ele sempre vai estar atualizando. No follow-up de 1 hora, vocês têm que deixar o fluxo, quando é uma coisa assim muito específica de 1 hora, por exemplo, vocês têm que deixar o fluxo executando a cada minuto, para o horário bater. Então, a cada 1 minuto, ele vai ver se vai ser 12h41, por exemplo, no meu caso aqui. Então, ele sempre vai estar ativo, executando, procurando, meio-dia e 41, meio-dia e 41. Aí, quando bater, ele vai fazer o envio da mensagem. Então, nesse caso aqui, ó, se eu puxar, a última interação foi o quê? 11h41. O envio vai ser meio-dia e 41. Se eu deixar aqui, por exemplo, meio-dia e 41, manualmente, ó. Opa, deixa eu colocar aqui igual. Ó, meio-dia e 42 já agora, né?
Deixa eu só mudar aqui. De 42, atualizei, de novo. Ó, meio-dia e 42. Opa, cadê? Ah, tá, aquele. Ah, tá. Perdão, deixa eu colocar o ano aqui também. 2025, Eu acho que você inverteu lá 05. também a. Aham, é que ele tá. Opa, 02. Aqui, ó. Agora vai bater, porque a gente tá usando a data e o horário. Aí tem que ser a data e o horário aqui também. Então, ó, deu verdadeiro. Envio open, agora é meio-dia e 42. Vou fazer o envio da mensagem. Aí ele vai lá e vai fazer o envio dessa mensagem para a pessoa no follow-up. No caso, eu receberia aqui meu follow-up. Olá, fulano, só passando para dar oi mesmo, entendeu? Ele passa e faz isso aí. A lógica do follow-up é essa aqui. O segredo tá em você guardar sempre que o agente conversar o horário da última mensagem. Então, você sempre vai estar atualizando um update, você sempre vai estar atualizando lá no campo de última hora qual que é o horário de agora, para insinuar que é a última interação, e no follow-up ele vai estar buscando todo mundo, e nos ifs, que vão ser os diferentes follow-ups de vocês, vocês vão colocar quanto tempo vocês querem que faça. Então, no meu caso aqui, eu queria para fazer um follow-up de 1 hora. Então, eu dei aqui um plus 1 hora. Se vocês quiserem de 1 semana, vocês vão colocar aqui, ó, um outro if. Aí esse aqui vai estar de 1 semana. Aqui no plus 1 hour vai estar o quê? Um week. Aí ele vai sempre pegar o horário aqui e vai sempre fazer verificação um por um. Se deu 1 hora, se deu 1 semana, e vai fazer essa verificação, ó. Dia 9. Gabriel, aí eu não tenho que colocar uma outra condição para ele não mandar. Por exemplo, se a gente colocar 1 hora e 5 horas, aí a gente não tem que colocar uma Uhum. condição para ele ignorar o de 1 hora e mandar só um de 5 horas? Ou não? Não, nesse caso, se você quer fazer follow-up de 1 hora e outro de 5 horas, não, ele vai sempre se basear nessa última interação aqui. Então, se minha última interação foi, Ah, verdade, verdade. entendeu? Foi 1 hora da manhã, minha última interação. Esse aqui vai mandar 2 horas da manhã. E esse aqui vai mandar 6 horas da manhã. Porém, se ele responder o meu follow-up de 2 da manhã, o horário aqui vai ser atualizado. Então, ele vai de novo fazer. Então, tipo assim, ele me respondeu no follow-up de 1 hora e a última interação passou a ser o quê? 2 da manhã. Aí ele vai ver aqui de novo que a última interação foi 2 da manhã e vai fazer um follow-up para 3 da manhã. Então, assim, o que dá para fazer também? Para eu não ficar nesse loop infinito. Pô, respondeu, vai sempre ficar fazendo follow-up. O que vocês fazem? Se a pessoa respondeu o follow-up, vocês atualizam de novo no Supabase, por exemplo, para tipo assim, ó, respondido. Aí o que vocês podem fazer? Nesse caso aqui, eu dei um get all, mas vocês colocam uma condição para puxar só os contatos, por exemplo, que o follow-up está como para fazer ou não feito, ou follow-up 1, follow-up 0. Vocês podem fazer também, tipo assim, o que o pessoal tem costume de fazer. Pode fazer para ele mudando a etapa lá, né? Isso, Tipo, exatamente. Você follow-up tem 1. 5. Exatamente. Você tem 5 níveis de follow-up. Enviou isso aqui, depois que enviou, você coloca outro Supabase para atualizar. Então, você vai dar um Supabase, vai dar um update e ele vai atualizar lá o follow-up 1 para follow-up 2. Então, ele vai só passar se for o follow-up 2, entendeu? Isso, aí a hora que ele for passar pelo fluxo, ele vai entender, ó. Ele passou pelo de uma hora, mas ele já tá como a etiquetinha de 1 hora, então eu tenho que ir pro próximo. Exatamente. E o que vocês podem fazer nesse follow-up aí é colocar um switch aqui. Então, o que vai fazer? Vai ter um switch que vai verificar justamente a coluna de follow-up. Então, tipo assim, ó, se o follow-up for igual a 1, vai pro primeiro. Se for igual a 2, vai pro segundo. Se for igual a 3, vai pro terceiro. Dá pra fazer, são vários, assim, modelos de follow-up que dá para trabalhar em cima. Mas eu queria mostrar mais para vocês aqui a lógica de como que é para enviar 1 hora depois, 1 semana depois. É bem simples. Você pega a informação, converte para data, to date time, dá um plus e coloca o tempo que você quer. Nesse caso aqui eu coloquei 1 hora. Eu vou mandar esse códigozinho aqui para vocês aqui no Meet. Só para vocês terem aí. Seria mais ou menos essa lógica aí, pessoal. Não sei se ficou claro, se ficou com dúvida ainda. Muito bom, muito bom. Agora eu compreendi a Topíssimo, lógica, Dudu. topíssimo. Muito bom.
Show de bola. Ô, Gabriel, Hum. você explica super bem, cara, mas poderia fazer uns cursos aí, né? Porque eu não peguei a lógica, mas não é para explicar, não, porque eu sou bem iniciante mesmo. Você Ah, explica não, bem. assim, sim. É que Mas, eu cara, fui. você poderia subir uns vídeos, né, para a comunidade, porque você explica bem mais parte técnica para quem está começando. Teria que assistir esse vídeo aí umas 5 vezes para me pegar a lógica. Não, eu tô pensando em começar a gravar. Só tem que arrumar, organizar mais meu tempo, pegar mais tempo disponível pra Conversar com o começar El a para gravar vídeo. subir, ser mais técnico, assim, para, Uhum. enfim. O El, ele disse que gravou as aulas, ele subiu lá, eu não cheguei a ver. Mas ele disse que tá fazendo uma aula mais inicial. Então eu acho que o modelo que ele tá fazendo, que eu entendi, que ele fez o post lá, é pegar por exemplo, um agente que deu certo, um resultado que deu certo na Maven, que nem agente A de propostas. Ele vai focar esse módulo para fazer toda a construção com vocês, do agente de proposta. Eu acredito que seria isso. Eu ainda pretendo gravar um vídeo mostrando aquela criação daquele agente lá de agendamento, porque eu só deixei o fluxo, né? Eu só larguei para vocês lá, que era justamente para vocês tentarem fazer por conta mesmo, quebrar a cabeça. Mas se o El não chegar a trazer um de agendamento, depois eu gravo um vídeo desse para vocês, explicando aquele mesmo fluxo lá que eu deixei disponível. Toda a criação do zero, com webhook. Aí eu gosto de fazer o quê? Fazer tudo certinho. Configurar o webhook, puxar o evolution. As minhas aulas, se eu for gravar vídeo, vai ser vídeo no estilo do pessoal que faz lá, de 1h30, 1 hora, porque eu vou explicar o passo a passo, não é só um N8N, eu vou explicar onde achar, por exemplo, como é que configura o HTTP para enviar texto do Evolution. Eu vou ensinar lá na documentação, onde é que vê, como que acha essa informação. Eu sinto, falar a minha opinião, eu sinto um pouco falta disso, tipo assim, eu tenho a base já, estou estudando bastante, já faz uns 4 meses, estou vendo bastante vídeo na internet, estou em outra comunidade também, mas às vezes a gente não explica o porquê daquilo, sabe? Sim, E para quem não é programador, eu não sou programadora, meu namorado é programador, para ele é muito mais fácil, ele já tem sim, ele pega tem a muito mais noção já. lógica, Agora, eu que não era programadora, tipo, até eu pegar a lógica do porquê daquilo, e eu me perco um pouco. Às vezes as pessoas têm que ter um pouco mais a visão de quem não é programador, sabe? Sim, sim. E outra coisa também, aproveitando, que foi inclusive uma dificuldade que eu tive também, é com relação ao pessoal vender que isso aqui é fácil. Ah, mesmo que você pegue um template, você consegue revender e é fácil. E não é. Agora que a gente Então, já está aqui, é simples, mas não é fácil. não é fácil. Você precisa, desculpa, você precisa realmente entender a lógica, por que que você está pegando aquele dado, quais são as outras situações e por que que aquele errinho ali de nada, aquele espaço, ele está impossibilitando de tudo funcionar. Agora, depois que a gente começou os plantões aqui, pelo amor de Deus, agora tá fácil. Por quê? Porque até para implantar um template, eu demorei aquele que o El colocou lá na comunidade, um dos primeiros que ele fez, agora da última vez. Eu demorei 2 semanas, mas foi por quê? Porque eu comecei a entrar aqui entendendo, o pessoal trazia os problemas, eu trazia, e a gente entendia, olha, né? Inclusive a gente mudou o template, né? Tirou lá o negócio do Supabase que estava repetindo, estava cadastrando, É, ficava dando loop. Então é isso. Só complementando o que a Giovana comentou, para a gente que não é programador, e Provavelmente, ô Luiz, isso aí é a opinião de quem já programa, porque, tipo assim, eu fui tentar aprender, eu aprendi, meu namorado, ele é programador no code também, low code também, mas ele programa tradicional, mas ele tentou me ensinar Flutterflow. Tipo, hum, é muito pesado. Tipo, aí você sai do Flutterflow e tenta aprender em N8N, é muito mais fácil, pô. O N8N comparado ao Flutterflow é muito mais fácil. Mas o N8N é complicado também, muito sim. complicado. sim. Opinião de programador, de falar que isso aqui é fácil. Mas é igual o Gabriel tá trazendo aí. Hoje ele foi fazer o nó do HTTP e deu problema. É isso. Não adianta a pessoa achar que é fácil, que é simples e vai bater cabeça. A gente vai bater cabeça mais. Quem está entrando Sim, vai bater mais é a cabeça. complicado. Mas a gente vai aprender. Isso graças a Deus, já está consciente da minha cabeça. Mas é igual o Gabriel tá fazendo lá e deu um erro.
Só que aí qual que é a questão? Onde está o erro? Quais são as possibilidades de estar acontecendo esse erro? Essa Exato. lógica que agora sim eu estou bem mais apurado, pego um template Uhum. em coisa de. Não igual o Gabriel aí, 30 minutos, mas em coisa de 2 dias eu consigo fazer o template funcionar de um jeito ou de outro. Massa, Luiz, massa. Isso é muito bom, porque Chego lá, Luiz. esse ponto aqui, ó, viu, Giovana, aí o Luiz, aí é tempo de tela, né? Eu estou começando agora a É, entender. Você bota agora tempo de tela, exatamente. tempo de tela. Eu estou começando agora a entender. Surge um problema, eu já vejo assim, é ali, tal, já vou resolver. Deu um erro, já dá para eu resolvo sozinho agora. Antes a gente pegava um template, né? Dava erro, a gente ia comprar o template. Aí, Dá vontade de sair correndo, porque. Mas por exatamente. que está acontecendo isso? Da onde que está vindo isso? Mas eu acho que Aí o revê um pior, vídeo, Erasmo, revê outro e não acha. Aí vem aqui é, e é o Gabriel fala assim, não, só tira aquele espaço que tá ali. Mas acho que o pior é, tipo assim, ter a lógica, ó, a gente vai fazer um follow-up. É assim, assim, essa, tipo, não faz sentido ainda na minha cabeça fazer a criação dessa lógica, sabe? Isso que tá Uhum. complicado, ainda tá meio nebuloso ainda na minha cabeça. E o. Mas a gente chega lá. Não, claro que No chega. caso, no caso esse Uhum. código que o Gabriel passou aqui, que é o date time, né? Eu fiz ontem no meu fluxo, né? Uhum. Aí Aham, quando esse é ele um. passou aí, eu já compreendi o fluxo, né? Aí deu para entender a lógica também do follow-up, entendeu? Uhum. Mas assim, há uns 2 meses atrás, eu não era coisa, É era um bicho engraçado. de sete cabeças, né? E serve para Mas não eu, desmotivar quem tá entrando, né? Porque vai exatamente, ter eu problema. comecei, eu comecei a estudar N8N em janeiro, comprei um curso super caro, mas não entrou nada, não entendi nada, deu até para desistir. Aí conheci a comunidade, aí comecei a entender um pouquinho, depois entrei em outra comunidade, foi onde eu comecei a realmente entender o sentido da lógica dos nó, o porquê. Aí estou desde de fevereiro aí estudando N8N, agora que tá começando a clarear Uhum. realmente, né? Sim, é um tempinho mesmo. Ô, E eu Giovana, consegui, e pode. eu consegui terminar ontem, né? Só consegui terminar ontem o meu primeiro fluxo que eu criei do zero. Olha aí, ó, no olho dessa. Top. Ô, Parabéns aí. é, E era aquele lá, Gabriel. Ah, Então, aquele lá que está. Aham. até o Luiz. eu vi lá. Ô, Giovana, só para tipo, talvez te ajude, acaba sendo uma coisa a mais, mas eu acho que pode ajudar a ter uma clareza até a gente conseguir ter essa mesma visão dentro do painel do N8N. É fazer um mapa mental, às vezes ajuda. Ou num papel, desenha tudo lá que você acha que tem que ser, traz isso pra tela do N8N, e aí depois acho que fica mais fácil ter a clareza do que você precisa fazer. Às vezes não tão técnico, mas ó, aqui eu quero fazer isso, né? Como é que eu chego nesse ponto? Como é que eu trago essa informação? Que informação que eu preciso trazer? Só uma É, sugestão que eu andei pensando. não, tá certo. Eu tô usando aquele Miro lá, aquele Miro, mas aquele aplicativo de Miro, aí eu fico desenhando lá e tento colocar em prática. Uhum. Mas tem um, acho que se eu não me engano é o Inkscape o nome do outro, que é mapa mental também. O pessoal usa bastante para fazer protótipo de projetos. É, isso aí mesmo. O pessoal utiliza para fazer escopo de projeto. A primeira vez. Cara, eu vou ver se eu acho aqui para vocês, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui só para mostrar. Eu vou ver se eu acho. A primeira vez que eu entrei na comunidade foi em agosto do ano passado. E teve um. Vou ver se eu vou achar aqui. Teve um. Peraí. Tem como filtrar? Teve um post que eu fiz, foi o primeiro que eu fiz aqui lá no ano passado, que foi minha primeira automação. Aqui, ó, esse aqui, ó. É aqui minha mensagem que eu entrei, e aqui, ó, primeira automação, agosto do ano passado. Que eu fiquei só agosto e depois eu voltei só esse ano, em março. Então, assim, esse foi minha primeira automação que foi no Make. O que que eu fiz aqui? Era uma automação para. Nem lembro o que que era isso aqui, mas eu acho que era para post, tipo assim, a ideia disso aqui era criar post promocional. Por exemplo, você lançou um vídeo novo no YouTube, aí ele vai rastrear que saiu um vídeo novo, vai pegar para IA e vai, tipo assim, ó, tipo, cria um post promocional no Facebook. Então, sempre que saísse um vídeo novo no YouTube, do meu canal, o meu Facebook ia publicar sozinho, eu não ia ter que ir lá falar, ó, gente, acabei de postar um vídeo novo. Não, a IA já ia fazer isso para mim, entendeu? Aí nesse videozinho aqui eu uso uma ferramenta que é
essa laranjinha aqui, que eu esqueci o nome agora, faz tempo que eu não uso. Mas, tipo assim, aqui eu comecei no Make, eu fiz o meu primeiro fluxozinho, eu falei, cara, eu vou compartilhar isso aqui com a comunidade, achei bem legal. Se vocês quiserem o link aqui, dá uma olhada Você depois. já programava, Gabriel? Você começou no ano passado e sem nada? No meu caso, meu ensino médio eu fiz no Instituto Federal, eu fiz informática. Então eu já tinha noção já de programação já. Uma boa noção. Ajuda, tipo assim, não diretamente, mas ajuda no sentido da lógica de programação, que ajuda bastante. E Só que outro, aqui no vídeo, no caso, eu uso o Inkscape aqui. Não sei se é o Inkscape que eu uso, mas eu uso alguma ferramenta aqui para mostrar, ó, eu faço assim, ó. Isso aqui é o que eu costumo fazer para cliente. Então, ó, ele vai fazer isso aqui, aí ela vai fazer isso, depois faz isso, blá, blá, blá. Então, ajuda realmente, como o Luiz falou, para entender mais a lógica. Primeiro você monta o que você quer fazer, depois para você partir no end-to-end e usar como referência o que você montou, fica bem mais fácil. e um ponto importante, Gabriel, também que observei que foi alguns grupos de N8N, a você sempre ali se dispor a ajudar, né? Eu sempre que eu posso, eu ajudo. Se eu entender do Sim, problema com do cara, eu certeza. ajudo. Depois que eu passei a fazer isso, eu comecei a aprender mais. E quando você entende, Uhum. você aprende mais, você vai ficando melhor. Entendeu? Pô, eu sou o que mais sai ganhando aqui no Plantão Tiro Dúvidas. Pô, com a dúvida de você. Tem gente aqui, cara, chega umas dúvidas cabulosas aqui. Eu fico, como que você conseguiu fazer isso? E, tipo assim, eu ajudando vocês, descobrindo junto com vocês como é que resolve, eu aprendo muita coisa. Meu repertório de conhecimento aumenta muito. E isso que você falou, Erasmo, é muito verdade. Porque, tipo assim, eu sempre gostei de ajudar muitos outros. E o que fez eu conseguir chamar a atenção do El foi justamente ajudar as pessoas. Então, assim, o El me chamou para trabalhar com ele porque ele viu que eu entendia. Eu cheguei na comunidade em março de novo, eu falei, cara, eu vou com tudo, eu vou fazer esse negócio dar certo. Então, o que eu fiz? Pô, eu não vou ter tempo para construir do zero um fluxo do nada, porque, tipo, eu não vou saber fazer totalmente sozinho. Então, o que eu posso fazer? Vou pegar o conhecimento que eu já tenho e vou responder a dúvida do pessoal. Aí eu fui nesse pensamento, eu falei, eu vou ajudar, mas eu também quero o quê? Ser notado. Eu quero que alguém perceba que eu sei e venha me contratar, né? Eu queria, sei lá, alguém na comunidade contratar meu serviço. E aconteceu. Teve 3 pessoas na comunidade que contrataram meu serviço em março, que eu fiz. Então, além de, tipo assim, você ter uma comunidade para ajudar os outros, compartilhar conhecimento, você consegue cliente através dela, porque às vezes alguém tá ali, tem muita gente que entra nas comunidades justamente só para procurar quem sabe fazer e contratar essa pessoa. E aí me contrataram, pessoal dentro da comunidade mesmo, e dentro de uma semana ou duas, o El mandou mensagem para mim falando, vi que você entende, não sei o que, se estiver interessado para fazer um freelancer. Comecei como freelancer. Depois eu fiz os 2 projetos de freelancer, ele gostou do resultado e me contratou para ser desenvolvedor dele. Mas assim, o meu conhecimento de N8N não dá 6 meses, desde que eu comecei mesmo, porque eu fazia make, eu tinha noção de make. O N8N eu peguei pela primeira vez em dezembro, que eu peguei uma outra comunidade lá, acho que chama GG No Code, o nome dela, que o cara lá explica muito bem, passo a passo, eu entendi toda a lógica lá. Depois disso, eu parei e eu só fui voltar a mexer no N8N em março. Então, tipo assim, falando bem direto assim, a minha experiência com o N8N, realmente pegar para fazer, é papo de uns 3, 4 meses só, que eu tenho noção de como que usa ele. Então, eu não tenho toda a experiência do El, tanto é que, tipo, direto eu ainda peço ajuda também, que nem eu fiz um modelo, aquele que eu trouxe para vocês aqui várias vezes, de gerar proposta, aquele agente lá para o cliente de transformadores, eu consegui fazer ele. Só que eu apanhei muito. Eu tive que pedir ajuda para outro desenvolvedor, para me ensinar lógica, tudo mais, isso aí. Então, assim, eu sempre estou aprendendo também todo dia, que a gente se ajuda também, né, os devs lá. Tem coisas que eu sei fazer que eles não sabem, então sempre vai um ajudando o outro. A maior vantagem é essa. Alguém sabe uma coisa que o outro não sabe, e fica esse troca-troca de informação. Por meio dessas dois desse ponto que eu compartilho agora, tem um Uhum. cara que eu ajudei na outra comunidade, ele não estava compreendendo implementar o setup dele, né? Sim. Não, eu te ajudo, tal. Aí eu ajudei ele, implementei para ele lá e tudo direitinho, surgiu uma conexão para... Ele é de Portugal. Aí ele está com 3 clientes lá e a gente vai entrar com parceria para fazer a implementação de agente de agendamento. Uhum. Por meio dessa
porque eu ajudei ele, né? Eu ajudei ele lá e ele, nossa, vamos Sim. entrar junto aqui, tem 3 clientes aqui para a gente implementar. Aí a gente Peraí, passou para só essa semana. rapidinho, Erasmo. Rapidinho Uhum. aqui. Pessoal, só vou ter que sair agora, tá? Do horário que vem, hoje eu assisto, porque chegou a compra no mercado, eu tenho que ir lá, que eu moro no apartamento, senão o cara vai ficar esperando, tá? Pede desculpa Ah, aí, de eu sei que boa. não dá pra responder. Eu vou sair aqui, mas vocês podem continuar aí, tá? À vontade. Então, pessoal, ótimo dia aí, fim de semana e até a próxima aí, segunda-feira também. Valeu, Gabriel. Valeu. Luiz, concluí aquele fluxo lá, Luiz. Eu vi lá, Eras, você postando lá, tá enorme, hein? Tá A massa enorme. lá, viu? Depois você explica ele, grava um vídeo explicando ele pra nós. Eu vou gravar esse final de semana e vou postar lá aqui na comunidade. Isso. Aí fica legal pra gente ver certinho. Eu vou incluir também agora, acho que semana que vem, para o agente entender vídeo. Ah, bacana. Naquele Ah, mesmo lá que eu te mandei, né? A sei. gente faz mais um nozinho lá embaixo para ele Isso. entender vídeo. Isso que eu ia comentar. O esquema tá todo pronto. Agora você pode adaptar coisas e retirar coisas, né? Por isso que é É, bacana a gente ter um completão assim, porque é o que eu tô pensando aqui, sabe? Ter um completão assim, que daí eu uso como demonstração, e aí na hora de aplicar ele para algumas pessoas, aqui depende do segmento, eu só tiro uma coisa, coloco outra, ou só vai retirando, deixa ele mais enxuto. Mas top demais. ele já está com o CRM, né? Integrado. Isso é bacana. Essa questão do CRM aí é uma coisa que futuramente eu vou estudar bastante também, porque eu quero implementar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu ia levantar a mão só para fazer umas considerações, e a dúvida que eu tenho é uma dúvida de implementação. Primeiro, eu vi que ele mostrou a tela dele, da comunidade. Na comunidade, ele é o Gabriel Lima, né? É o Gabriel Lima lá, que é aquele que aparece com. Ele usa outro sobrenome aqui. Aí eu tava vendo aquele, eu falei, cara, que Gabriel é Ele, esse? ele é o que mais, ele tá no topo lá das pessoas que Isso! interagem. Aí eu tava vendo lá, eu tava procurando ele na comunidade, na verdade. Eu falei, aí eu vi que o sobrenome dele é aquele que é realmente um dos que mais, se não o que mais interage lá, né? Em termos de Isso postagem, mesmo. de. Isso mesmo, ele tá interagindo bastante lá, tá nos últimos meses aí, ele tá como primeiro. Aí eu tava vendo vocês falando, cara, aqui na equipe que eu tô, eu sou o cara chato, assim, porque, tipo, tem eu, né? Eu sou assessor de investimento, eu sou da área de mercado financeiro. Eu tenho um desenvolvedor que é no code, ele começou como no code, e eu tenho um desenvolvedor raiz lá. Só que, tipo, eu tenho meu conhecimento que eu sou técnico em informática. Então, alguma coisa, alguma de lógica eu entendo. Então, assim, quando eu me intrometo, mas no geral sou só aquele cara chato que entrega problema para eles, entendeu? Mas, assim, até para contribuir que vocês estavam falando, mas a minha dúvida, não sei se vocês conseguem, eu vou falar assim no Bora geral, lá. mas a minha dúvida é uma dúvida de implementação. Eu tenho um cliente aqui que ele tem uma rede de farmácia, e ele me falou, eu estava conversando com ele sobre automatização, aí eu vi também que a Giovana mostrou não sei como é que vocês chamam, sabe, modelo, template, como é que vocês falam no geral quando estão se referindo ao que vocês fazem no N8N? Um Eu chamo, template? eu chamo de protótipo ou template. Beleza. Então, assim, eu vi que ela mostrou um template que era de uma imobiliária, né? E depois o Gabriel mostrou um SDR. Então, assim, eu queria saber se tem viabilidade, porque ele falou da dor dele, ele falou, cara, aqui a gente trabalha muito questão de pedido e tal, pedido e agendamento. Então, assim, eu pensei em algo, pelo que eu ouvi dela, seria justamente pegar a base de produtos que ele tem e jogar para um Supabase, né? Seria tipo e botar um SDR ali para interagir com o cliente. Seria essa a lógica, assim? Na verdade, assim, porque eu tenho alguns prospects aqui também de farmácia, né? Então, a minha ideia de implementação é o seguinte: primeiro, né, é ideal que a pessoa que seja atendida, ela vai querer saber de algum produto, vai querer saber se tem disponibilidade Isso. e estoque desse produto e valor, né? Então, tipo assim, estou entrando em contato com a farmácia, até porque eu sou consumidor e eu não vou em farmácia, eu peço tudo, tudo pelo WhatsApp. Então, o Isso. que que eu quero saber? Eu quero saber se você tem esse produto e se você não tem, se tem algum similar e qual é o preço dele. Então, eu penso em primeiro entender se tem API no sistema dele
para puxar esses dados da API, né? Aí eu faço a inteligência artificial conversar com essa API. E aí ela vai saber se tem o produto ou não. Então não precisaria nem do Supabase. Não tendo o Supabase, aí eu posso pegar e entender uma maneira que eu criaria esse banco de dados. Aí o Supabase entraria nesse formato. Aí, no caso, a lógica da IA seria, tipo, a pessoa chega pedindo, eu quero saber, eu quero saber os valores de analgésico, quais são as opções de analgésico que vocês têm aí. Aí a IA, ela vai falar o que tem aí disponível, né, que tem em estoque e os valores. Essa é a interação, basicamente. Sim, sim. E eu penso, né, em tipo, não é nenhum SDR, nenhum BDR, não é nada técnico. É uma atendente com perfil de farmácia, então é modelar os atendimentos que eles já fazem com uma eficiência de mostrar a informação que ele precisa para o cliente. Aí, no caso, ela consegue fechar a compra também, ou ela só faz, tipo, direciona para entrega? Fala, não, a gente vai estar levando, pega o endereço e tal, e direciona para entrega e passa pro cara que vai levar. Aí o que, que eu penso, né? Se o cara tiver um sisteminha que ele consiga comunicar tudo com a IA, ela vai fazer tudo sozinho. Vai mandar ela pode emitir um recibo, manda pro cara, o cara paga ou paga na entrega. Aí vai depender muito do processo que a farmácia tem hoje. E assim, uma coisa que eu ouço bastante de quem está bem à frente nesse mercado é que a gente precisa trazer a solução para os nossos clientes, né? Então é a gente falar, ó, o melhor que vai funcionar é esse formato, né? Vou pegar o seu e vou trazer dentro para a realidade da IA. Então a gente vai fazer esse formato. Que nem eu tenho farmácia aqui que ela não manda ela prefere não mandar a maquininha para fazer Pix. Então ela manda a chave para o cliente. Fechou a compra, é isso mesmo? Manda a chave, faz o Pix, daqui a pouco eu peço para entregar. Ah, legal. Mas Poderia... Aí, aí pode ter situação que tipo cartão, ou se tem uma comunicação com a API do fechamento, né, que tem aqueles sistemas que o ERP, aí pode fazer a comunicação e ele já mandar ali tudo direitinho. Enfim, vai depender muito do sistema e da comunicação que você pode fazer com os sistemas e do formato de atendimento da farmácia, da tecnologia da farmácia. A gente sempre tem que trazer uma solução, porque muitas pessoas. Que nem eu tive um problema aqui, um dos primeiros reuniões que eu fiz, que o cara usa um RP que tem todas as informações. E aí eu falei com. É daqui da cidade também, eu falei com o cara que desenvolveu esse RP, e o cara não se abriu comigo. Não falou se tinha API, não me mostrou o sistema, e eu expliquei para ele, ó, quero fazer um atendente de IA que precisa ter. Então, assim, depois de muito tempo, eu acabei declinando o projeto, mas aí eu também aprendi que eu poderia trazer uma nova opção para ele, né? Então eu posso desenvolver um RP com inteligência artificial e fornecer para ele um pacote completo. Mas eu não entrei muito nesse mérito porque eu sou iniciante ainda, estou tentando a minha primeira venda, já conheço bastante de tipo de soluções que pode funcionar, mas eu não tinha o know-how suficiente para pegar e tentar implementar isso, criar do zero, né? Mas é uma coisa que está no meu mapa aqui para eu futuramente entregar um RP, um CRM, tudo personalizado para o cara. esse RP que você fala é o quê? Com... É o software que controla o estoque dele, que Ah, sim, controla sim. finanças, né, entrada, Como se saída fosse de caixa. um dashboard, né, Luiz? Ah, É um legal. sisteminha que vai controlar, né? Que vai controlar ali os pedidos, o que ele tem no estoque, quem são os funcionários, se tiver algum comissionamento. Se esse aí você me falou, agora eu sei o que é. Agora, CRM eu entendo bem, CRM a gente utiliza bastante, mas eu só pensei assim, farmácia, no geral, assim, farmácia de bairro, ela utiliza CRM? Ou já é algo, já seria algo? Então, depende muito de como a pessoa que está utilizando ela entende, né? Porque CRM é importantíssimo, mas é chato Isso, pra mas assim, cacete. eu pensei até isso, porque, por exemplo, assim, eu não sei, até porque é um cliente que eu nunca entrei em questão de automatização, eu estou entrando em contato agora, mas assim, até pensando, porque CRM eu conheço, que a gente utiliza, então assim, pensando até em algo a mais, né, seria, cara, existe uma Sim. possibilidade de implementar, de colocar um CRM, porque provavelmente ele não está até explicar, mas eu conheço, eu sei o que é, tipo, Sim. uma base com os dados dos seus clientes e tal ali, então seria É, realmente para ele, para eu falar isso, eu falei, pô, vai ficar todos esses dados aqui, vou ter, seria assim, ótimo para ele, né? claro, com certeza. Pensou ele pegar um remédio ali de uso contínuo e ele tá fazendo a IA tá pegando os dados ali, falando para ele, olha, o seu remédio de uso contínuo tá acabando.
né? Então, e aí? Você já comprou tal dia, já está chegando a data, você não vai comprar de novo? Quer que eu já te A mande? minha ideia, até pensando no meu projeto, é justamente esse. Quando chegar na etapa de consultor, é justamente pegar a informação que já existe, linkar com os objetivos dele de longo prazo e tal, e quando ele bater e ver que não está certo, começar a fazer justamente esse choque, assim, ó, tá vendo? Para esse objetivo que você traçou, considerando esse orçamento atuante, vai ter que fazer alguns ajustes. Então, É. essa é a ideia. O que eu sempre penso é o seguinte, a gente tem que ser o facilitador pro cara, que nem às vezes o cara não sabe o que é CRM, mas a gente tem que trazer para ele É tudo. isso, por isso que eu pensei, eu acho que para um ambiente de farmácia, eu não estou pensando em farmácia de bairro, mas claro que grandes farmácias, claro, provavelmente Sim, tem. e aí a gente Ah, tem que trazer a solução funcional para ele, né? A gente pode falar assim, vender a ideia de, olha, eu vou te entregar um atendimento e vou te entregar uma inteligência do seu negócio que vai comunicar com o seu cliente quando estiver acabando o remédio dele, né? então, é justamente isso, porque agora que você falou inteligência, porque provavelmente é algo que eles nem sabem que existe, considerando Exatamente, de uma farmácia de bairro. Então você vai apresentar um mundo novo para eles. Então, assim, é um exatamente. universo novo. Então, assim, é É, aquele negócio de você, é aquele negócio que a gente vê, tipo, você tira uma dor, mas você tá dando uma nova dor para ele, que agora ele tá vendo um mundo novo de várias possibilidades. Então, assim, ele fica aquele negócio, cara, eu quero isso para mim, entendeu? exato. Eu tô com uma. Preciso até terminar hoje uma proposta de um cara que entrou em contato comigo, que é uma pizzaria. E aí ele pediu um sisteminha para atender, mandar uma comunicação para a cozinha dele e ficar organizado, né? Então eu estou até vendo aqui de ter alguma coisa com comunicação com o Google Maps para já mostrar a distância. E aí já é uma coisa a mais. E esse do Google Maps e uma outra coisa que eu vou comentar agora é o a mais que eu vou trazer para ele para poder vender o produto, né? O que vai ser esse a mais? Vai ser tipo assim, ó. O cara compra pizza toda quarta-feira, ele compra uma pizza. A cada 15 dias ele come uma pizza. Aí a IA vai entender esse perfil de consumo dele. E aí no dia que chegar, tipo, cada 15 dias ele compra pizza e essa pizza é o mesmo sabor. A IA fazer um disparo para ele falando, olha, eu estou entrando em contato com você porque você sempre. Agora são meio-dia. Estou entrando em contato com você porque toda quinta-feira, quarta-feira ou sexta-feira, você entra em contato às meio-dia e 30 falando que você quer uma pizza. E aí já estou falando que a sua pizza está quase pronta. Você quer que te entregue? Entendeu? Então, olha a Bem legal. diferença de atendimento, olha a diferença de como as coisas funcionam. Então, eu acho isso sensacional, né? Aí não sei no dia a dia, né? Porque eu sou um cara meio exigente, um cara que tem uns pensamentos meio avançados. Aí não sei como que o cara gostaria de ser abordado dessa forma. Eu acho que muito bem, né? Tipo um cara que trabalha no escritório, que às vezes, pô, quase esqueci de pedir a pizza, né? E você recebeu um lembrete. Eu acho sensacional. Então, é isso, Cara, a gente tem que ser o meio de. O cara que vai levar a tecnologia para o funcional, para o dia a dia, para o cara começar a ganhar, a ter ali um atendimento bom, uma fidelização boa. É isso, a gente tem que ser o cara das soluções. Cara, isso aí pegando o meu conhecimento, meu know-how de assessoria, eu te adianto que isso aí é muito bom. Porque, assim, o que acontece? Na assessoria é justamente isso. A gente consegue, a gente ganha o cliente no acompanhamento. Então, você tem aquele primeiro contato, que a gente monta a carteira dele e faz, mas assim, o acompanhamento é justamente isso, pegar para ele e falar, ó, tem essas possibilidades de investimento aqui para esse mês, a gente tem esses investimentos diferenciados aqui, que são os destaques do mês, e mandar para eles, né? Claro que a gente manda a lista de transmissão. E, cara, quando eles vêm aqui, eles se sentem super, tipo, atendidos, entendeu? Tá, pô, ele tá me vendo realmente, ele tá mostrando as opções do mês, ele sabe que eu existo, entendeu? Diferente, Exatamente. então, Aí, assim, ó. para eles é ótimo. Aí, no seu caso, você já tem um produto que você pode criar para você, para o seu Sim, disparo de. Ele faz. Não sei como é que você coleta esses dados, não sei que nível de estudo que é feito, né? Mas reuniu essas informações, é você manda. CRM, CRM. Ah, então, resolveu. Aí, dentro do Por isso que CRM eu você falei, consegue tipo, pegar CRM. e mandar. Aí tá a integração, né? Dá para integrar a CRM com a IA. Isso aí. Ele já vai se alimentar de toda a base que eu tenho. E a lista de transmissão é a lista de transmissão normal de WhatsApp. Só bota os contatos lá e quando tem os produtos ofertados pela corretora, a gente joga É e que dispara. a lista de transmissão é meio complicado, né? Por causa do o pessoal acaba. Se ele não tiver seu dado salvo, né? Seu contato salvo, ele não Sim, mas não recebe, né? tem jeito. Mas é fazer uma Porque, campanha ali falando, olha, eu
gosto de trazer dicas. Se você quiser receber, salva o É meu assim, quando já contato. é seu cliente, é Manda um oi. tranquilo, porque você sabe que já está com o seu número Sim, salvo. tem Mas isso o grande também. lance é, quando não é seu cliente, entra aquela questão do spammer, né? Que você pode tomar um bloqueio no Sim. WhatsApp. Então, assim, aí já é até ruim. Por isso que eu só faço isso justamente com quem já é meu cliente. Porque eu sei que a chance dele me bloquear ali, eu me ferrar, perder o número, é menor. É Isso aí. menor, mas não é ínfima. É isso aí. Mas, então, assim, então, por isso que a gente faz. Mas outra opção que a gente utiliza é a comunidade. As comunidades, eu utilizo comunidade mais para assuntos gerais, de mercado e tal. Então, assim, na comunidade não tem esse perigo, né? Porque quem tá lá é porque realmente quis entrar ali. Escolheu, né? Não sei Hã? se é porque quando a pessoa tá na comunidade é porque ela escolheu estar lá, né? Sim, sim. Então, a comunidade é a pessoa que entra. Então, assim, que eu mando o link de acesso, né? E a pessoa que entra. E uma outra coisa que eu conversei com ele falou assim, cara. Aqui, o que a gente faz muito é assim, o cliente entra em contato com a gente, solicitando, tem analgésico aí sim, a gente tem essas opções. Aí, às vezes, a pessoa refuta e fala, cara, mas esse analgésico que você tem aí, eu pesquisei, eu descobri que em tal farmácia XYZ, eles estão cobrando esse valor aqui, aí fica a questão de chocar os preços. Queria saber se existe alguma possibilidade da IA, ela varrer, tipo, a internet, as grandes farmácias que tem para realmente fazer esse comparativo de preço e poder ofertar alguma coisa, bater esse preço, fazer alguma coisa, não sei. Tem sim, consegue fazer. Consegue fazer. Chama scrapping. Scrapping? É. Eu acho que pelo Gina, né, Luiz? Também, Gina é uma das ferramentas de scrapping. A operação em si, até onde eu Gina? Como é conheço, que é? É Gina? é, é uma ferramenta que faz esse tipo de recurso. Mas O como é que se recurso é o escreve? Não? scrapping. A Gina, É, beleza. o recurso é o scrapping que chama, que vai pesquisar onde você quer e a IA vai trazer ali todas as informações, aí você pede para filtrar. Show. Aí ele vai filtrando na rede mesmo, na internet, ele vai pode ter como especificar, ele, farmácias tal, não sei o quê. Sim, tem como, tem como. Você vai pedir para ele, ó, de tais locais você vai extrair as informações. Isso, por localidade. Aí isso, não, eu digo local de tipo endereço da página, por exemplo, link do lugar. Né? Qual Ah, página que você quer extrair isso? Eu quero extrair dessas páginas aqui. mas teria como fazer, tipo, agora que você falou localidade, pegar No, com, no, no tipo, Google caso, Maps, no né? caso, Joaci, Oi. ele puxaria as farmácias que tem site. Sim, sim. Mas teria como fazer, por exemplo, mais próximo da farmácia dele, por geolocalização, né? Tem, Botar tem. ali Sim, tem. e fazer Aí você pode. tipo Google Maps ali e o Uhum. Google Maps traçar com todos que tem site, ele fazer esse refinamento. Sim. Tá, só de saber que tem essa possibilidade, já tenho que falar com ele. Então, tá ótimo, pessoal. Obrigado. Fechou aí, pessoal. Também tô precisando ir. Luiz, o que tu falou lá do dashboard, todo o sistemazinho lá, começou ontem as aulas da comunidade sobre isso, para criar API, Ah, tá. Com IA, né? isso. Eu vi Você o pessoal, criar, eu vi o pessoal você criar comentando. sua API, foi show de bola a aula. Começou lá ontem, essas aulas. Cara, eu assisti uma aula gratuita, dessas aulas que o pessoal chama para poder. A isca, né? O cara ele fez um site. E aí eu fui acompanhando a aula e fiz um site, cara, em 5 minutos, velho. Eu só não coloquei no ar porque eu fui preguiçoso aqui, mas eu vou ver a aula de novo, vou fazer um site, fazer uns negócios loucos aqui. Essa ferramenta que você acaba. Até a Hostinger tem, eu vi ontem no anúncio. É, Você coloca, você vai dando instrução. Eu é vi um, muito boa a eu rocha, vi um viu? cara eu vi um cara lá da comunidade do Alan Nicolas, um sócio dele lá, o cara que mexe com visual, ele é do Mato Grosso. O cara fez uma plataforma de universidade, cara, que a plataforma ela se adapta ao seu nível de estudo. Se você é um cara mais dinâmico, se você é um cara mais lento, então de acordo com seu jeito de aprender, a plataforma te entrega o conteúdo. Ah, show de bola. Pessoal, tenho que ir, beleza? Qualquer Valeu, outro dia a Luiz. gente Vamos se conversa mais falando. aí. Valeu, Valeu, pessoal. abraço, ótima Obrigadão. sexta, até mais, Valeu. tchau, tchau.